E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Estamos aqui hoje para a gravação do 9º episódio do Bodycast Teresina. A equipe completa, eu e o Dr. Danilo, né? Sempre. Dr. Maurício e Dr. Danilo. Obrigado, Dr. Danilo, mais uma vez. Valeu, estamos aqui para mais um. Tomara que vocês gostem. E hoje a gente está aqui para gravar com uma pessoa, com uma blogueira, né? Blogueira de Teresina. Blogueira. Não sei se ela gosta disso, mas se intitula, mas a gente está aqui para conversar e é uma pessoa de sucesso na sua história, como eu já sempre falei, a gente está aqui para contar histórias e eu queria agradecer sua presença, por você ter aceitado o convite. Maria Silva, muito obrigado. Primeira coisa que eu quero é que você se apresente. É um prazer imenso, doutor Maurício, doutor Danilo. Muito Prazer obrigada nosso. pelo convite. Eu fiquei muito feliz, porque, como eu estava falando agora nas redes sociais, quando é para falar sobre saúde, qualidade de vida, mudança de hábitos, eu estou, sabe, assim, super preparada, porque é meu propósito de vida. Sem dúvida. E, sim, não se preocupe que, em relação à blogueira, com todo respeito aí, quem é profissionalmente, mas a nossa profissão, a gente precisa também levar para as redes sociais, né? Claro. E hoje, graças a Deus, a Clínica Maria Silva tem lá 35 mil seguidores que estão todos os dias vendo tudo, acompanhando não só a rotina da clínica, mas a Maria Silva enquanto pessoa, mãe, mulher, Perfeito. palestrante. E, graças a Deus, a gente está bem feliz aí com o resultado de tudo isso. Então, prazer estar aqui. Na verdade, a gente convidou porque a gente divide, né? A gente compartilha do mesmo dia a dia, né? A gente está lutando contra a obesidade, você com tratamento clínico, a gente mais com tratamento cirúrgico, mas tanto um quanto o outro a gente precisa um do outro, né? Quando eu falei blogueira, né, eu espero que você não se importe com isso. Não. Na verdade, foi uma brincadeira, né? É como você falou, né? Querendo ou não, o seu trabalho acaba chamando isso, puxando isso, e você tem que entregar nas redes sociais, né? Isso. O nome blogueira que eu falei foi brincadeira, não é. Não, mas eu me sinto até muito... Não é nem um termo pejorativo também. Mas eu me sinto até feliz também por entender esse reconhecimento. Porque, assim, quando você traz isso, você entende rápido que a rede social tem um grande impacto. Sim, claro. sem dúvida. Né? Então, assim... E que você está obtendo êxito naquilo. Isso. Então, fique tranquilo. Por quê? Porque hoje eu saio na rua... as pessoas me reconhecem da TV, do Instagram, do outdoor. Do outdoor. Uhum. Então, assim, essa questão do marketing para levar o que a gente faz é muito importante, né? Às vezes as pessoas perguntam, Maria, qual é o teu grande diferencial, além do que você faz com muita responsabilidade, além da entrega que você e sua equipe faz? Sem dúvida, saber levar isso para as pessoas. E isso é muito bom. Show. E a nossa intenção também na rede social, como o Bodycast, é trazer pessoas que estão na mídia, né, como você falou, que são bem-sucedidas, contar a história e trazer informação, né? Que é o nosso foco aqui, né? Que é a obesidade. Isso. E aí, Maria, a gente começa, acho que você é fisioterapeuta, né? Que a gente não esqueça de falar, você é fisioterapeuta de formação. Eu sou fisioterapeuta com pós-graduação em dermatofuncional e também especialização em neurociência e comportamento e também em adequação nutricional e homeostase com o Dr. Laí Ribeiro. E como foi que você chegou? Como é que você se formou fisioterapeuta e como foi esse caminho até trabalhar com obesidade, com mudança de hábito? Então, tudo começou que a minha primeira pós, na verdade, que eu nem falei, é coluna vertebral. E aí eu comecei já empreendendo nessa área da coluna vertebral. E aí depois as pessoas falavam assim, mas por que você não vai para a área da dermato, da estética? E eu, não, eu gosto mesmo de reabilitar, então... eu vou ficar aqui mesmo. Aí depois, então eu vou começar a estudar, porque tudo que eu faço, tudo que eu vou fazer, eu estudo muito, muito, mais muito. Por exemplo, vou ser palestrante, estou recebendo muito convite, então eu vou atrás de um curso de palestras, para que eu palestre bem. De oratório, né? Isso. Na verdade, não. Uma imersão mesmo de como criar um roteiro de palestra poderosa, um exemplo, né? Você se prepara para fazer bem feito o que você se propõe. Isso. Eu sou extremamente perfeccionista em relação a tudo isso. Pronto. Então, esse é um dos segredos também do sucesso, né? E aí, nós vamos para essa parte, voltando para a sua pergunta. Comecei a minha primeira clínica no centro, inclusive. E aí, comecei essa parte do atendimento no sul, plano de saúde. E aí eu sempre entregava muito mais do que o que as pessoas esperavam. E aí eu comecei, vou estudar a parte da dermatofuncional, e muitos cursos.
E aí vim para Nossa Senhora de Fátima, abri a clínica aqui e comecei na estética, no caso, procedimentos estéticos, já avançados, já diferentes do que tinha no mercado. Só que faltava algo. Faltava o principal, porque eu fazia o procedimento, eu dava o meu melhor, com as minhas melhores máquinas, com o que tinha de melhor no mercado, mas não tinha um resultado nem que eu esperava e nem que o paciente precisava. Por quê? Porque o paciente não tinha mudança de hábito adequada. Então, Perfeito. aí foi onde nasceu a Maria Silva enquanto mudança de hábito. Eu disse, não, eu tenho que mudar a causa do problema. Porque quando a pessoa chega tratando a gordura, a flacidez, a causa não é... Ali é uma consequência, ali é um sintoma. A gente vai ter que ir lá na causa. E a causa... Na fonte, né? Na fonte. E a causa era realmente o paciente não saber comer certo, é o paciente não ter autocontrole, não controlar as emoções, não praticar exercício. E aí foi onde nasceu a Clínica Maria Silva enquanto mudança de hábitos. E a gente tem essa equipe multidisciplinar para ajudar, que, por sinal, é totalmente compatível com o trabalho que vocês executam, porque o trabalho que vocês executam é incrível. Porém, se o paciente não tiver mudança de hábito, a cirurgia ela não vai fazer o milagre, apesar do trabalho muito bem feito que vocês fazem. Eu acho interessante você falar isso, porque nós dois aqui, a gente está querendo alertar aos telespectadores, a quem está assistindo a gente, todo dia isso. A gente pode entregar a melhor cirurgia se não tiver essa mudança de hábito, essa equipe multidisciplinar. Infelizmente, o paciente vai ter um reganho e às vezes vai dizer que a nossa cirurgia não foi bem feita, né, Maurício? Pronto. Aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para ti, como que funciona essa tua equipe multidisciplinar? Quais os profissionais você tem dentro da clínica? Quem que ele passa? O paciente chegou hoje, ele ligou para a clínica. Eu quero começar um tratamento aí. Como que funciona? Quem que eu passo primeiro? Quem que é o primeiro profissional? É você? É outro profissional? E aí, de você ou de outro profissional, esse paciente é triado para... e como que funciona? É um pacote? Ou são coisas separadas? Cada paciente passa por todo mundo? Me explica um pouquinho como que funciona. Pronto. É muito importante falar sobre isso, porque, às vezes, o que a gente passa no outdoor, ou até mesmo na rede social, ou até mesmo no programa de TV... não diz exatamente tudo isso. E quando o paciente vai para a consulta, ele diz, meu Deus, eu não tinha noção de que é assim. Então, o paciente, quando ele marca a consulta, eu faço a consulta com esse paciente, é uma consulta extremamente individualizada, onde nós vamos avaliar os resultados desse paciente, tanto a nível físico como comportamental. Perfeito. Então, nós temos 2 exames, um comportamental, que é exclusivo da clínica, e um físico. Esse exame físico é a bioimpedância, né? E todos os índices corporais e também esse comportamental, que a gente vai avaliar 5 pilares, 5 notinhas, que a gente costuma explicar que nós entendemos e enxergamos o paciente como um instrumento musical. Por exemplo, um músico, quando ele vai tocar uma música, ele precisa de um instrumento bem afinado. Se o instrumento não estiver afinado, essa música não vai sair boa. O nosso corpo é como um instrumento musical. Se ele não estiver todo afinadinho, a música, de fato, a qualidade de vida não vai ser a adequada. Perfeito. E quais são essas notas que nós avaliamos do corpo? O suprir a capacidade de nutrição que esse corpo tem, ou seja, será que o meu paciente tem conhecimento do que ele está comendo? E como que ele vai manter se ele não sabe comer? Então, ele, antes de tudo, precisa aprender a comer certo. Então, o monitorar, será que esse paciente ele sabe comer, mas ele está sabendo dizer não? Será que ele está sabendo realmente ter o autocontrole, se organizar, se planejar? Só que muitas vezes ele tem crença, ele não emagrece, não é porque ele não queira, não é porque ele é preguiçoso, é porque, de fato, ele não consegue ali vencer crenças, não conseguiu ainda vencer crenças antigas da vida toda, ainda mais as frustrações de ter tentado várias vezes e não ter conseguido. Então, assim, quando ele chega para a gente, essa nota geralmente é extremamente baixa. Por isso que, às vezes, o paciente ele já fez todo tipo de dieta e não conseguiu. Porque ele precisa, através da repetição, consolidar esse monitoramento para ter esse autocontrole. Essa nota você dá pelos 5 pilares, né? Isso, que você falou? Isso. E aí... Aí, no caso, primeiro, suprir. Segundo, monitorar. Terceiro, equilibrar, que já é o tanto que ele vive naquele ciclo. Tô triste como, tô feliz como, que para de comer. O efeito sanfona. Esse efeito sanfona. O sistema de recompensa, né? Isso, esse sistema de recompensa de que, tipo, eu não tenho autocontrole, eu não vivo hoje, eu vivo muito mais o futuro, eu vivo muito mais o passado, eu não consigo ter o controle de ser racional ou emocional no agora. Então, termina que eu descontando no que dá mais prazer, porque aquela memória já existe há muito tempo.
E aí tem até quarta nota, recarregar, dormir bem, ter momento de lazer, ter momento de prazer. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Porque, às vezes, o paciente quer emagrecer, mas ele está com péssima noite de sono. Às vezes, ele dorme, mas não tem um sono restaurador. Então, a gente consegue, através desse exame, ter essa resposta. E a quinta nota, ativar, praticar exercício físico. Então, são 5 notas que, no final, dá uma nota geral e o resultado tem que ser 100. Só que quando o paciente chega pra gente, doutor Maurício e doutor Danilo, essa nota, ela é baixíssima. Ela é 10, ela é 9, ela é 30 no máximo. Que Bem seria longe o de máximo, 100, né? seria 100. Que no máximo seria 100. Então, aí o que a gente faz? A gente introduz ele numa imersão. A Clínica Maria Silva não é uma clínica. Na verdade, é uma instituição, é um curso, é uma escola. E aí a gente vai colocar esse paciente numa imersão com a gente. Perfeito. E a gente avalia o físico e, de acordo com o resultado individualizado de cada um, a gente coloca ele numa imersão de 2 meses ou de 4 meses, porque é cientificamente comprovado que nós precisamos de, no mínimo, 120 dias para criar um novo hábito para quem tem obesidade. Só recapitulando. Nutrição, aprender a comer. Isso. Monitorar. Equilíbrio Equilíbrio das emoções. né? Recarregar. Aí o sono, que é Isso. recarregar, e o exercício, né? Exatamente. Perfeito, são os 5 pilares. E aí, Monitorar é o quê? o monitorar sobre a capacidade dele se auto-monitorar mesmo. Tipo, isso não, isso tá. sim. Por exemplo, depois de uma autocontrole, bariátrica, né? o autocontrole, depois da bariátrica, né? Ele vai sair daquela dieta de líquido, né? E vocês É falam o controle melhor. inibitório que o Clóvis falou. Né? Isso. E aí depois ele vai ser introduzido no meio da família, dos amigos. Só que, se ele não mudou o comportamento, ele vai querer repetir o que o meio está fazendo. Pronto. Se ele está com essa nota do autocontrole, ok, ele vai dizer não com mais facilidade. E aí me surgiu uma pergunta aqui. Desses 5, você falou que a nota é 100. Cada um deles é 20? Isso. Ou você considera algum deles mais importante? Sim, tem alguns pesos. Pronto. E tem algum Tem. que é mais difícil do paciente O pontuar? monitoramento e o equilibrar. Sem dúvida nenhuma, o paciente, quando ele vai finalizar com a gente, porque, recapitulando, ele entra, vai ser introduzido nessa imersão de 2 a 4 meses ou 6 meses, dependendo, né, do exame físico. E aí ele vai ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe é nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, coaches. Ele vai ter uma metodologia que é repetição, monitoramento e educação continuada. Então, toda essa equipe multidisciplinar que ajuda o paciente no pré e pós-operatório, a sua clínica consegue... É a nossa maior missão. A gente faz isso de 6 da manhã à meia-noite, todo santo dia, de domingo a domingo, todo santo dia. Por quê? Porque não é aquele relacionamento de dieta, é uma reeducação. Então, nós vamos realmente fazer uma disruptura de hábitos antigos para criar um hábito novo. É um novo HD. Tá entendendo? É uma consolidação de novos hábitos. Por isso, precisa de um atendimento contínuo. Não é o paciente pegar a dieta, botar embaixo do braço e só. Então, todos os profissionais entram em contato com todos os pacientes? Todos os dias. Caramba, deve ser uma logística E a pesada, minha hein? função, além de introduzir esse paciente, é coordenar e segurar na mão do paciente todos os dias também. Eu estou lado a lado com ele todos os dias. Então, é a equipe de 14 profissionais acompanhando esse paciente diariamente. Show. Vamos lá, outra pergunta. O nosso convidado anterior, ele falou de 5 pilares também, né? Que legal. Por coincidência, ele foi um paciente que operou, né? Não foi comigo, não foi com o Dr. Danilo, foi com outro. E ele se ofereceu para vir aqui contar a história dele. E ele falou de 2 coisas. Os pilares dele são um pouquinho diferentes dos seus, né? Talvez ele tenha aprendido isso com um psicólogo. A mulher dele é psicóloga e também ele não disse com quem que ele aprendeu ou se foi estudando também. Sim. Mas ele falou 2 outros pilares aqui que são um pouquinho diferentes do seu. Talvez porque o seu, por você ser uma profissional que trabalha com isso, seja uma coisa mais técnica. Técnica. Isso. Pronto. E o dele, uma coisa mais de dia a dia, de que ele aprendeu, né? Que é família e espiritualidade. Em algum momento você trata isso? Sim. Nesses pilares que você... O recarregar. O recarregar, eu já ia até inclusive dizer, eu tenho certeza que o que ele falou se encaixa em uma dessas notas. Por quê? Porque o recarregar está voltado muito mais para o que te nutre espiritualmente e fisicamente mesmo, sabe? Alma, corpo, mente e alma. Porque não só se recarrega dormindo.
Se recarrega praticando exercício também. Era isso que eu ia perguntar. Se recarrega, você tendo seu momento de fé, você tendo seu momento com a sua família. Agora, o que acontece? Culturalmente, nós fomos ensinados a recarregar numa mesa de um restaurante com excessos. Culturalmente, nós fomos ensinados, muitas vezes, a recarregar no cinema com excessos de refrigerantes e... Pipoca, sabe? com manteiga. Isso. Então, assim, o exagero, ele faz parte culturalmente do momento de lazer, infelizmente. É verdade. E aí é isso que, às vezes, as pessoas têm que fazer essa disruptura. Dá para recarregar. Por exemplo, o momento que eu fiz com as minhas pacientes de momento de dança, momento de café da manhã, um domingo de manhã, pela manhã, uma manhã de sol que eu fiz lá na minha casa. É um momento de recarregar. Só que lá também praticaram exercício. Só que lá comeram bem, supriram. Uhum. Só que lá também teve um momento de falar sobre Deus. Só que lá também nos sentimos família. Tá entendendo? Entendi. Bacana. É muito importante. É isso mesmo. Eu acho que esse pilar de recarregar tem no sono, tem em viagem. O lazer, não obrigatoriamente, ele precisa ser com exagero. O lazer... ele pode servir mesmo para recarregar. E em relação à rede de apoio, você recebe também familiar do paciente lá? Porque é uma coisa que a gente bate muito também aqui. É a questão de quando o paciente quer perder peso, seja com bariátrica, seja com tratamento clínico, ele precisa de um auxílio comportamental da família inteira juntos. Né? Sem dúvida, porque é o ambiente. Né? Nunca se falou tanto que nós somos... com quem nós nos relacionamos. E para o emagrecimento, para a mudança de hábito, é fundamental. Por quê? Porque o que acontece? Quando o paciente chega na clínica, que ele passa por essa imersão e depois ele vai receber a alta, e também, né, terminei que nem respondendo sobre ele ir na clínica, não necessariamente ele precisa ir na clínica. A gente acompanha ele de forma online. Tanto que a gente acompanha o paciente de todo lugar. E ele pode sim ir à clínica presencial para a gente poder fazer uma avaliação mais presencial. E quando os pacientes, quando eles vão, inclusive eu sempre peço para levar uma mãe, sempre peço para levar um familiar, para a gente poder ir introduzindo essa família. E saber como que funciona a casa dele. Isso. Um dia eu estava atendendo uma mãe e uma filha, né? Acontece muito. Outro dia também eu atendi 11 pessoas de uma mesma família. Cara. Foi uma pessoa, de repente ele disse, e ele foi atrás de estética. Eu disse, não vou fazer estética com você, seu exame comportamental não está compatível com isso, seu exame físico também não, você precisa mudar o hábito. Primeiro eu vou lhe reeducar, né? Primeiro eu vou lhe reeducar. E aí, porque não é que a minha clínica também tem esses procedimentos que eu vou enganar o paciente e dizer que vai dar certo. Quantos saem de lá chateados porque eu não faço? Porque eu falo, ou começa pelo começo, ou então não fazemos. E aí, ele gostou, amou, e pensa que não, ele trouxe aqui 11 integrantes da família. Que bom, né? E foi muito incrível, nossa. E aí, em relação a essa mãe e filha, né? Eu atendendo mãe e filha, e a mãe, assim, a minha filha precisa mudar, doutora, ela precisa mudar. Porque ela não sei o quê, tal. Eita. E eu, tá bom, entendi. Primeiro, nós temos que entender se a filha quer mudar mesmo, porque é uma questão de comprometimento. Sim. Segundo, eu comecei a mostrar para a mãe que a filha ia precisar de ajuda. Porque não é simples, não é porque ela não queria. Ela precisava de ajuda. E aí a filha perguntou, o que você mais gosta de comer? Ela, eu amo comer nuggets, não sei o quê, um monte de coisa, né? Ela, tá. Aí eu, mas quem que compra tudo isso? Aí a mãe, doutora, ela só come isso, tal. Eu digo para ela não comer. Eu disse, mãe, mas quem que compra? Aí ela, eu disse, pronto, pois eu vou precisar da sua ajuda. Pare de comprar. Porque se você quer que sua filha mude, mas dentro da sua casa, ela tem acesso fácil, toda hora, ao que ela não é indicado que ela coma no momento, ela não vai mudar assim fácil. Então, eu vou fazer meu trabalho daqui, ela vai ter uma evolução, porém vai chegar um momento que vai ter gatilhos e que ela, infelizmente, vai meter o pé na jaca. Maria, tem uma pergunta que você estava falando aí. Você falou que o paciente dá entrada na sua clínica, ele faz todo aquele processo, depois ele tem alta. O que seria essa alta? Qual é o objetivo para você que ele é alcançado, o paciente tem alta? Perfeito. A alta se faz como uma segunda consulta e muito importante. Porque na primeira consulta ele não foi avaliado fisicamente e comportamentalmente, na alta é do mesmo jeito. Na alta nós vamos refazer esse exame comportamental e refazer esse exame físico. E lá nós vamos entender, lógico, a evolução dele, o quanto que ele aumentou de musculatura, o quanto que ele reduziu de gordura, porque esse é o verdadeiro emagrecimento. Né? Porque às vezes a pessoa elimina 30 quilos, mas vai músculo.
Foi E uma aí, parte músculo, né? uma parte gordura. Isso, então ele aumentou a musculatura, diminuiu gordura, rejuvenesceu a idade fisiológica, enfim. E aí no comportamento, esse paciente precisa estar com a nota 100. Lembra da nota inicial que é de 0 a 100? Sim. Ele começou com 30, nós acompanhamos a evolução dele até chegar no 100. Aí ele tem alta. Se não, eu falo, olha, você não está de alta ainda, vamos continuar mais um pouco até consolidar mais vezes através da repetição. Entendi. E aí o físico, ele precisa estar realmente de acordo com a bioimpedância dentro da normalidade do corpo em desinflamação, com o mínimo possível de gordura e o máximo de músculo. Sabe uma coisa... isso é muito interessante, mas eu queria puxar o gancho da resposta anterior para falar o seguinte. Você atende criança? A partir de 12 anos. Pronto. Porque é o seguinte, inclusive é um profissional que a gente quer trazer aqui, né? Que é o endocrinologista pediátrico. A gente quer trazer aqui, porque eu acho que é muito importante. Porque a base, como a gente sempre fala aqui, é a família, né? São os hábitos e é o meio ambiente, né? E eu acho que a obesidade infantil, ela passa muito por isso, né? Passa muito pelos hábitos e os exemplos que a gente tem dentro de casa, né? Acho que é o ponto mais importante. É o ponto mais importante. Então, vendo o que você falou, né? Que quem que compra? Quem compra é a mãe. Então, às vezes, a mãe, ela pode até estar dentro do, digamos, do script, do padrão, tá magro, tudo, mas o filho é gordinho, né? Vou usar esse termo, não Sim. é? Né? O filho é gordinho pelos hábitos e pela mimação que ela faz, pelo... Não saber dizer não. Não saber dizer não, ou no supermercado quer dar tudo para poder... Às vezes é só uma questão também de recompensa e tudo. E a minha pergunta é em cima disso, né? Cada vez mais a obesidade infantil tem sido importante e eu acho que a gente precisa atuar. A equipe multidisciplinar precisa atuar nisso para a gente evitar uma coisa Principalmente crescente. quem trabalha com o tratamento clínico da obesidade. Isso. Perfeito. Aí o que acontece? No nosso caso, como nós mudamos realmente comportamento, não é o sintoma, né? Nós não mudamos o sintoma nem a consequência. O que é a consequência? O emagrecimento é a consequência do que a gente faz. Às vezes a pessoa diz assim, vim na sua clínica de emagrecimento. Aí eu falo, tá, a minha clínica não é nem de emagrecimento, a minha clínica é de mudança de hábitos. Porque o emagrecimento é uma consequência da mudança de hábitos. Deve ser muito comum isso aí, porque o paciente vem querendo a fórmula mágica para emagrecer. Pronto. E aí, primeira situação é essa. Aí, por esse motivo, nós trabalhamos muito mais com comportamento. Então, a criança, a partir dos 12 anos, ela já tem ali a questão comportamental mais preparada para ter essa mudança. Antes disso, ele já não tem esse comportamento ainda tão, como é que eu posso dizer, preparado para haver essa disruptura. E aí, o que é que a gente faz? Educa os pais. E aí, quando a gente educa os pais, os filhos já são educados pelo exemplo. Afinal de contas, se a gente for parar para pensar, essa mãe que está dentro de um possível padrão e o filho não, é porque o filho não vai ver o padrão, o filho vai ver o que ela come. Sim. E padrão, ele não é tão importante porque, às vezes, a mãe está assim no padrão, mas o padrão dela é só físico. De hábitos, é péssimo. Que é o falso magro que a gente chama. E que eu já fui muito tempo na minha vida, então sei muito bem como é isso. Que a pessoa tá magra, mas ela ser chocolatra, ela ser totalmente sedentária, e ela comer besteira, os excessos. É o magro aí, ó. Olha aí. E aí, termina aqui o que acontece. Lá dentro da família, a criança, ela vê a essência da mãe, ela vê a atitude da mãe. A minha filha de 4 anos... Criação é exemplo. Por exemplo, em casa. Né? Ela um dia desse foi desenhar, né? Na época do Dia das Mães, ela foi desenhar a mãe lá na escola e ela desenhou, no caso, fez lá um desenho dizendo que era eu com roupa de academia. E eu nunca tinha noção que ela me via com roupa de academia. Porque eu deixo ela na escola e só depois eu vou pra academia. Ou seja, não adianta. Não adianta a gente querer dizer pro filho comer maçã se você só come hambúrguer. Então, quando essas crianças são menores, como também, muitas vezes não adianta... São muito observadores. Né? Não adianta muitas vezes também você levar o seu filho no profissional, melhor que seja, o profissional passar uma dieta, quando chegar em casa, você não ajudar comprando tudo errado. Segundo, você exigir que seu filho mude, comendo o que está na dieta dele, mas você lá do lado comendo várias pizzas em excesso. Aí é sobre isso. Então, a nossa clínica, como eu falei no início, ela é uma escola de hábitos para que a gente reeduque adultos que não foram educados, para que esses adultos saibam educar seus filhos. Então, na minha opinião, meu sonho é entrar em escolas, essa reeducação, porque tem matéria para tudo, mas não tem de hábitos saudáveis. E aí já prevenir as doenças lá no futuro. Maria,
Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma ideia boa, viu? Alguma vez, na sua clínica, você pegou pacientes que fizeram um tratamento, que se entregaram, que fizeram a parte deles, e você precisou falar para eles que eles iam precisar da cirurgia bariátrica? Ah, sim. Porque eu acredito, inclusive, quando eu recebi o convite, eu fiquei assim, nossa, eles estão de parabéns. Porque o nosso trabalho é complementado, Sem dúvida. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, mas um trabalho de reeducação de hábito vai me tirar o paciente da bariátrica. Não. Tem paciente que ele, sim, e eu sou super a favor e indico o paciente para bariátrica. Porém, o que eu falo? Você reeduca antes, durante e depois. Senão, não vai adiantar você colocar a responsabilidade no médico bariátrico de algo que você não está fazendo. Então, eu recebo muitos pacientes na clínica que eles chegam dizendo assim, eu fiz uma bariátrica e voltei a engordar. A primeira pergunta que eu faço, você mudou o hábito? Não mudei. Ninguém me orientou. Tá, se ninguém orientou, houve sim uma, né, se for verdade, houve sim uma falha médica, porém, você precisa, antes de fazer uma bariátrica, se informar que precisa sim mudar esse hábito. E perder peso antes também. Exatamente. Então, nosso trabalho é extremamente complementar. Eu vou te dizer muito o que acontece no nosso consultório. Vamos lá, o paciente decidiu que quer operar porque a maioria das vezes é alguém que ele pega pelo exemplo também. É algum familiar, algum amigo. Tal. O paciente já tem essa história frustrada de perder peso, reganhar. Perder peso, reganhar. Ou às vezes nem consegue perder. Ele só aumenta o peso. Aí o paciente chega, doutor, eu quero operar. Aí a gente sempre fala. A maioria das vezes, da nossa parte, não é falta de orientação. Entendi. O que acontece? A gente fala, a gente encaminha para todos os profissionais da equipe multidisciplinar. O paciente vai lá, é avaliado por todo mundo, vê se tem alguma contraindicação. Não tem nenhuma contraindicação. É liberado por todos os profissionais. A gente vê se o paciente... A maioria das vezes pede para o paciente perder o peso antes de operar. Nem que seja 2, 3, 5 quilos. Em pacientes maiores, a gente pede para perder 10. Ótimo. Porque isso não só facilita o procedimento, que o paciente perde gordura visceral, mas a gente vê que o paciente está engajado ou não. Ótimo. Né? Porque a gente vê que o paciente... se o paciente perdeu 5, 10 quilos, ele teve, de certa forma, alguma reeducação alimentar. Nem que tenha sido na base da porrada, digamos assim, um exemplo, né? Tipo, vou operar, eu tô com medo de morrer e vou parar de comer. Sim. Só dando um exemplo. Mas o certo é ele se reeducar, né? Aí o paciente operou. Ele começa a perder peso rápido. A cirurgia foi um sucesso, não teve nenhuma complicação, que a maioria das vezes não tem. O paciente começa a perder peso rápido. Perde 10, 15, 20 quilos nos primeiros 2 meses. O paciente começa a ficar, digamos assim, ele começa a melhorar a autoestima, ele vê que está dando resultado e a gente sempre orienta. Continue o acompanhamento nutricional, siga todas as orientações, tome o seu suplemento, tome seu whey, tome sua vitamina. Continue no psicólogo. Continue indo ao psicólogo, porque ele vai lhe ajudar a reconhecer as suas fraquezas e reconhecer os seus erros para você melhorar e continuar o acompanhamento. Beleza. A maioria das vezes o paciente abandona o tratamento. A maioria das vezes mesmo, estou sendo realista. Sim. Né? Um ou outro segue a risca e continua o acompanhamento por 2, 3 anos. Né? Como o Clóvis. Isso. E o paciente ele some do cirurgião também. Sim. Mas assim, a gente sabe que a cirurgia ela é só um ponto, é um passo. Né? É um pontapé, é um gatilho que faz o paciente perder peso, mas que o mais importante é o paciente continuar esse acompanhamento. É o mais importante, disparado. Sim. É como eu falei no podcast, o Danilo até citou na vez passada. Você pode até não gostar da minha cara como cirurgião, mas você não pode deixar de gostar dos outros profissionais. Você não pode deixar de gostar nutricionista, educador físico. Ou deixou de gostar, muda para outro. Né? Afinal de contas, é um estilo de vida, né? Maria, e uma coisa que o Mário está falando... termina. Não, rapidão. E essa é a maior dificuldade nossa, né? E é o que você está falando, né? Que é o mais importante. A reeducação, ela é pré, durante e pós. E muito mais importante pós. E aí, o que eu queria chegar é exatamente isso. O paciente, quando ele não consegue no pós, e num longo prazo, 3, 4, 5, 10 anos, o paciente volta, às vezes nem operou comigo, operou com outro cirurgião, e o paciente quer uma nova cirurgia. Nossa. E
sei lá, 95% das vezes não é a nova cirurgia que vai resolver o problema do paciente. Surgiu nos últimos anos um conceito de cirurgia revisional, né? Cirurgia revisional é como se fosse, a gente entra para fazer um segundo procedimento para corrigir algum problema. Ou complementar. Ou complementar o tratamento para pacientes que não eram metabólicos, viraram metabólicos, digamos assim, né? Talvez esse seja o maior exemplo da complementação. Mas o paciente às vezes vem com muita expectativa e a gente precisa deixar isso claro na cabeça dele, que o problema às vezes não é a cirurgia. Sim. Né? Às vezes não, a grande maioria das vezes. O problema está sendo como ele... É esse estilo de vida dele. Como ele evoluiu Sim. no pós-operatório. Às vezes apareceu algum problema social. Sim. Né? Alguém morreu, um familiar morreu, ou o paciente entrou em depressão e aí acabou descontando em outras coisas, entorpecentes, álcool, doce e tudo. E às vezes o tratamento está nisso. Não né? é a cirurgia. É a causa, né? Isso. É como 99% dos pacientes que chegam para mudar comigo e que quando fazem a consulta, eles chegam dizendo aqui, assim, eu quero me sentir melhor para vestir a roupa que eu quero, para poder ter mais disposição para brincar com os meus filhos, para poder resgatar meu casamento, para poder trabalhar melhor, enfim. Só que no final das contas, a causa maior é a falta de amor próprio. A pessoa não se prioriza mais. Ela se deixou para poder viver tudo e todos. E aí, durante a minha consulta, tem uma das formas que eu consigo verificar isso com o paciente e trazer essa consciência de que enquanto ele não entender que, em primeiro lugar, tá realmente ele mesmo, não adianta querer fazer nada e ir atrás dos atalhos. Isso é muito Só que importante. isso é um processo, né? Isso é um processo. E nessa imersão, a gente vai trazendo esse paciente através de regras, normas, através de toda a metodologia que nós temos dentro da reeducação de hábitos, porque não é só entregar uma dieta e botar embaixo do braço e ir, não é e nunca vai ser. Através de todo esse monitoramento e toda essa educação continuada, o paciente ele vai resgatando esse amor próprio. Além de muitas outras coisas, porque tem muitas outras coisas envolvidas. E aí, quando esse paciente ele entende que ele e depois os outros, é muito mais fácil ele entender o porquê que ele precisa mudar, para que ele precisa mudar, por quem ele precisa mudar. E a gente só se compromete se for assim. E aí, qual é o grande diferencial do nosso tratamento? Quando você se compromete com você mesmo, é uma coisa. Quando você se compromete com um grupo de pessoas, é outra coisa. Isso, a nível comportamental, traz um impacto gigante. Você acha que no grupo é melhor? Sem dúvidas. Eu acho que é porque um cobra o outro, né? Um vê o resultado do outro, empolga, né? E, na verdade, assim, quando cada um vive o seu processo, né? Cada um vive o seu processo. Mas esse grau de comprometimento, ele tem que existir. Se um paciente for atrás, for lá no meu consultório e ele vai me buscar para poder fazer de qualquer forma, lá na clínica ele percebe que não dá. Não dá. Ele nem volta. Porque eu já trago a responsabilidade para ele na primeira consulta. Eu já trago a responsabilidade, olha... já bota ele na parede. É a primeira consulta, porque senão depois vai ser mais um tratamento frustrado. E graças a Deus, nós hoje temos um maior índice de sustentabilidade dentro da mudança de hábito. Que de 10 pacientes, apenas 3 voltam a engordar. 7 mantêm seus emagrecimentos. Eu ia te perguntar se tu tem essa métrica. Tem. Sabe por quê? Porque a gente faz esse exame comportamental. Então, por exemplo, se o paciente ele passou comigo 1 ano, um exemplo, geralmente eles emagrecem o peso, eu nem gosto muito de falar porque varia muito, mas depende do metabolismo basal, do déficit calórico. É como você mesmo falou, cada um tem um processo. Isso. Mas, por exemplo, até 15 quilos em até 2 meses. Agora mesmo nós estamos com um querido, um fotógrafo super conhecido, que é o Tibério, emagreceu 17 quilos em 2 meses, sem uso de medicamento, mudança de hábito, mudou a família toda, a mulher entrou, os filhos, todo mundo, a casa toda. Todo mundo tá vindo porque tá vendo essa vida que o Tibério tá levando, tá trabalhando melhor e tudo. E aí, o que acontece? No caso dele, ele eliminou 17 quilos em 2 meses. Tem paciente que vai e elimina 8, tem paciente que vai e elimina 4, depende da meta de cada um. 17 quilos em 2 meses é uma exceção, né? Isso. Por quê? Porque depende muito do metabolismo basal, do quanto que a pessoa se compromete. Mas o quê? Quando ele chegou, através da consulta, ele já entendeu que se ele quisesse mudar, ele iria realmente se comprometer. Resumo, quando o paciente vai receber essa alta, e ele pode passar 2 meses, 3 meses, 4 meses, até 1 ano, ele tem que sair de lá 100% reeducado. Como que a gente avalia se ele está 100% reeducado? Através do exame comportamental. Aquela nota 100. E, consequentemente, se ele se reeducou a nível de 100%, a gordura que tinha que ir foi,
o músculo que tinha que vir veio. Então, ele vai estar ok na bioimpedância. E aí, dessa forma, a gente consegue aumentar a sustentabilidade. Sabe? Então, por exemplo, faz a bariátrica, mudou o estilo de vida, aumentou a sustentabilidade. É muito mais fácil ele manter o resultado da cirurgia depois que ele muda o estilo de vida dele, do que se ele não se comprometer e mudar o estilo de vida. Ele nem muda, ele nem mantém. Se ele Nem mudar o mantém. estilo de vida. Fiquei curioso agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Beleza, vou te dar um exemplo. Tem um paciente que ele não fez bariátrica, não vai fazer, não tem indicação. E aí ele chega para ti e tu consegue perceber, ou você tem casos que você freia a perda de peso do paciente. Ô, meu amigo, eu tô achando que você está perdendo peso rápido demais. Talvez você não tenha entendido, né? Porque o que acontece? Às vezes o paciente perde peso rápido demais e uma velocidade que esse paciente, com certeza, ele está mais predisposto a reganhar. Sim. Por quê? É o Porque 880. ele exagerou É o 880. na mudança de hábito. É. Então você chega e fala assim para ele, ó, tô achando que você Sim. você entendeu errado, tá exagerando e Pronto. vamos reorganizar isso aqui. Perfeito. O exemplo, o caso do Tibério. Ele eliminou 17 quilos de gordura. Aumentou 3 quilos de músculo. Certo. Se ele, por acaso, tivesse diminuído 17 quilos de peso e tivesse aumentado gordura, diminuído músculo, não, Tibério, tá tudo errado. Entendeu errado. Volta. Por isso, a gente acompanha o paciente diariamente e semanalmente. Quando a gente acompanha o paciente semanalmente, a gente faz uma bioimpedância semanalmente. E aí, semanalmente, a gente entende se ele realmente aumentou o músculo, diminuiu a gordura, ele está indo certo. Tá. Se ele diminuiu muito peso e esse peso foi de músculo e ele aumentou a gordura, ajusta a estratégia. Se ele diminuiu só peso e o restante não deu certo, melhora a estratégia. Então, sempre esse acompanhamento, por isso a importância de ter o acompanhamento, de não deixar o paciente solto, é justamente isso, os ajustes que a gente vai fazendo tanto diariamente e também semanalmente com esse exame físico. Então, esse peso, tanto que às vezes o paciente chega e diz assim, eu estou desesperada porque hoje eu aumentei 500 gramas, meu Deus, eu vou desistir. Calma, primeiro não é só sobre peso. Então, a gente traz essa consciência já desde o primeiro momento. Olha, não é peso. Aqui nós vamos trabalhar realmente o seu verdadeiro emagrecimento associado à mudança de hábito. Sim. Porque se você foca só no peso, esquece. Você vai ter reganho, você vai emagrecer de forma desnutrida, porque às vezes o que está cheio de gente magra desnutrida. E obeso também desnutrido. E obeso desnutrido, né? Que é o obeso que está ali com uma circunferência abdominal grande, né? Porém, o corpo não está suprido, não tem nutriente. E magro também. Eliminou peso, mas o corpo não está sendo suprido por nutrientes necessários. E isso está vinculado muito quando a pessoa pega a dieta da moda, quando a pessoa pega a dieta da internet, quando a pessoa pega a dieta da amiga, ou pega uma dieta de um profissional extremamente maravilhoso, porém não faz como tem que ser feito. O que tinha que ser feito. Aí, no nosso caso, como que a gente amarra todos os cantos e a pessoa diz assim, meu Deus, mas por que na Maria Silva eu consigo? É a nossa metodologia, a nossa forma e o nosso jeito de encarar o paciente que é totalmente diferente. A partir disso, surgiu outra pergunta. Essa tua metodologia, você tem um mentor, você que criou, e outra coisa, tu consegue elencar para mim quais os profissionais que você tem lá dentro? Lá nós temos, enquanto mentores, eu e o Tiago, de emagrecimento dessa equipe. O Tiago, por sinal, ele é meu esposo. Ele foi meu primeiro paciente, meu segundo, porque a primeira fui eu, né? Eu tive que mudar meu estilo de vida mesmo sendo magra. Ele gostou bastante. E aí, e essa história é interessante, quando eu precisei mudar, porque eu era magra. E eu até contei essa história aqui em um outro podcast. Eu era magra, porém eu era louca do trabalho. Eu sempre fui muito determinada, vim de família simples, e eu tinha a responsabilidade de mudar a história da minha vida, né? Sim. E aí, então, eu disse, é isso que eu gosto, então eu vou me jogar no trabalho. E passei a me esquecer. E aí, eu era sedentária, não me cuidava, era chocolatra. Então, às vezes, eu ia para a clínica, 2 horas... Na época, eu não trabalhava com mudança de hábito, né? Só com a estética ainda. Eu ia para a clínica 6 horas da manhã e saía, às vezes, 2 da madrugada. E sabe o que aconteceu? Um dia, eu tive que parar, o corpo paralisou. Eu tive quase um burnout mesmo, sabe? E aí, fui pro médico... E o médico, você tá de atestado aí por 1 mês.
E eu entrei em desespero, que eu disse, como? Se eu luto a minha vida inteira para ficar não um mês atrasar parado, nem vou ficar 10 doido, minutos né? com meus pacientes, por isso eu não bebo uma água, eu não como, não lancho, não... Eu só trabalhava. E como que agora eu vou parar um mês? Aí eu tive ali um choque, porque a gente só muda ou algo brusco ou repetição. Por isso que a nossa metodologia é repetição. E geralmente a repetição é o que dura, né? É o que dura. E aí, quando eu tive essa informação de forma muito brusca, eu entendi, eu tenho que mudar. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Eu tô sendo irresponsável comigo mesmo. Eu quero tanto mudar a história da minha vida, mas tá aí, como que eu vou mudar assim? E aí, eu olhei pro lado, eu tinha um marido obeso. Olhei pro outro, um pai obeso. E aí, eu entendi, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Como que tá a minha vida? E aí, foi nessa situação onde eu tive que botar em prática tudo isso na minha vida. Botei em prática na vida do meu esposo, inclusive na vida do meu pai, porque eu nem sei como que seria hoje, ele com 80 anos, se ele também não tivesse mudado o estilo de vida dentro das possibilidades, já diabético, hipertenso e tudo. E o meu esposo emagreceu 36 quilos com essa mudança de hábito e mantém até hoje. Show. E dessa forma, nós dois, ele passou a viver o meu sonho. Então, nós dois hoje atuamos como mentores dessa equipe, como é que eu posso dizer? Dessa nossa equipe, da clínica. Tá. E a equipe toda é nutricionistas, educadores físicos, coaches, psicólogo, assist coaches, que é uma outra função que a gente coloca para fazer o monitoramento. E também fisioterapeutas dermatofuncional dentro da clínica. E aí tem a equipe online e tem a equipe presencial. Então, a Clínica Maria Silva hoje, ela é composta por 36 colaboradores de forma direta e indireta. É porque, às vezes, só aparece a equipe do presencial. E a equipe do online, ela se faz extremamente, na verdade, é fundamental. É assim que funciona. Muito bom, parabéns. Obrigada. E assim, quando a gente soma forças, o maior benefício vai para o paciente. Sem dúvida. É o principal motivo, né? É o principal. E eu acredito, eu tenho certeza que quando vocês fizeram a ideia do Bodycast e a ideia de trazer isso para a mídia mesmo, é justamente conscientizar. E eu tenho certeza que vão longe, sabe? Porque precisa de informação. As pessoas, muitas vezes, elas não têm noção dessas informações. E aí elas vão mesmo de forma muito leiga. Às vezes, o médico faz uma consulta muito rápida. E aí não explica o que tem que ser explicado. E aqui, vocês estão trazendo informações que vocês não conseguem passar dentro de um consultório, muitas vezes. Através de exemplos, através de profissionais que são complementares. E não estão encarando os profissionais como... concorrentes ou algo Jamais, do tipo. jamais. E sim como complementar. Então, vocês estão de parabéns. Eu, sinceramente, já virei fã mesmo. Obrigado. E que continuem assim, porque, no final das contas, o paciente satisfeito é a nossa melhor propaganda. É assim que eles vão realmente melhorar a família deles, melhorar a vida deles. Boca a boca, né, Maria? Nada. E nada substitui o que a gente joga pro universo. Porque se a gente melhora a vida de um paciente, o paciente melhora, consequentemente, a vida da sua família, e aí melhora da outra, a nossa vida também está indo da melhor maneira possível. Então, o resultado é uma consequência do que a gente faz. Show. É assim. Acho que a nossa ideia é exatamente essa, é trazer informação. Né? E a gente não faz nada sozinho. Né? Tudo a gente faz em conjunto. A gente não tem esse medo de concorrência, eu não tenho. Tanto é que a gente trouxe o cirurgião bariátrico, vai trazer outros aqui também. Trouxe endocrinologista que faz tratamento clínico. Isso. E a nossa ideia é exatamente essa, trazer informação, contar história. A gente, claro, existe a questão do marketing, Sim. mas a gente está pensando também em trazer informação e trazer o público para perto. Sim, né? sim. Desmistificar. Eu acho que eu ia falar isso agora. O que a gente quer é tornar a cirurgia bariátrica, e não só a cirurgia bariátrica, mas o medo do obeso de emagrecer, de correr atrás, de botar a cara, sabe? Na sociedade. E de mudar os hábitos. E não desistir. Não né? desistir. Porque, assim, gente,
às vezes, ontem mesmo eu fiz 2 consultas que eu fiquei pensativa. Eu fiquei, gente, como as pessoas elas deixam de viver as suas melhores versões em todos os outros pilares de suas vidas por conta que a obesidade faz com que elas fiquem reprimidas. Sim. O meu esposo, por exemplo, eu digo isso vivendo na real, porque o meu esposo, por exemplo, ele era totalmente antissocial. O trabalho dele é excelente profissional, mas ele não se jogava como ele faz hoje. Por quê? Porque simplesmente ele não estava bem consigo mesmo. E não vai nem atrás de um padrão exatamente, não é só o padrão. As pessoas focam muito no padrão, mas não é só o padrão. É a segurança que a pessoa tem consigo mesmo de realizar algo, de melhorar em algo, se ela não está ali realmente segura de si. E aí, quando ela emagrece, muda o estilo de vida, ela entende que é capaz, que pode se sentir segura, que pode ir além, que pode fazer coisas que, às vezes, antes achava impossível, por conta mesmo dessa insegurança. E autoestima. É uma vida nova. É uma vida nova. Então, é levar essa informação de que dá para você mudar, você precisa mudar. Não é nem uma questão de querer mais, é necessidade. Saúde, sem saúde nós somos nada, né? Exatamente. É Perfeito. isso. Expectativa de vida vai lá para baixo. Maria, muito obrigado pela sua presença. Queria lhe agradecer bastante. A gente trouxe muita informação aqui. Queria lhe parabenizar também. Só perguntar mais uma coisinha. Na parabenização, eu lembrei de uma coisa. Sua clínica recebeu prêmios. Recentemente, você falou que foram nacional e internacional. Me fala só um pouquinho sobre esses prêmios. Isso. Dentro do que a gente faz, existem premiações, né? E, às vezes, ontem chegou mais uma carta de convite para a premiação. E eu fiquei, meu Deus, que legal, que surpresa, porque de fato foi algo assim totalmente inesperado. E aí eu fui ler, estudar mais, pesquisar sobre, né, para ver até a veracidade e tudo. E aí eu entendi lá o quanto que o nosso trabalho, o que a gente faz, gera impacto positivo na vida das pessoas. E, às vezes, uma família transformada, ela tem acesso a muitas outras, até chegando a situações que nos leve a prêmios. Mais precisamente, geralmente, quando existe uma premiação, existe um estudo, né? De resultados. Então, são mais de 15 mil vidas transformadas. Existe um estudo de resultados. Então, agora em Londres, eles estudaram números, o impacto que esses números, o impacto que esses depoimentos, o impacto que essas evoluções a nível físico e comportamental gerou para famílias que foram impactadas, que chegaram até a gente. E aí, essas premiações acontecem assim. A de Londres, por exemplo, foi no maior evento de premiação da Europa, que foi o Top of Mind. Então, me senti muito feliz. Eu também pude palestrar e falar sobre saúde e alta performance. E foi muito incrível. As outras premiações são a nível nacional, dentro de um licenciamento que também a gente faz parte. Então, tem tudo isso e cada vez mais chegando. Aqui em Teresina, como melhores do ano. Então, sempre a gente está dentro dessas premiações. Eu tenho muita certeza. Alguns são o público que vota, o que é o mais interessante. Quando o público vota, para mim, é o que mais me deixa feliz, sabe? Porque eu sei que ali é um reconhecimento. É um feedback, né? É um feedback mais que positivo. É um feedback de tipo, olha, eu não fui, mas vi minha cunhada, vi minha amiga, vi minha irmã. Sabe? E tá satisfeito, né? É isso. Então, é exatamente Parabéns isso. demais. Obrigada. A gente fica muito contente, a gente agradece, né, por você ter aceito o nosso convite. E a nossa proposta é enriquecer sempre essa discussão com mais um pedaço da cadeia. Ele é um pedaço, eu sou um pedaço, você é outro. Cada um se ajuda. É isso. Muito Obrigado. Obrigada, viu? E é isso aí, pessoal. Esse episódio já tá no ar, né? A gente vai pedir a colaboração da nossa amiga Maria também para jogar Por favor. os cortes do ar. E é isso. Assistam, curtam, compartilhem. Vai lá no YouTube, bate no sininho. O Instagram dela doutora.Maria Silva e tem Clínica Maria Silva. Ok. Show de Segue bola. lá. Sigam. E o por nosso favor. é @bodycash_THE. E no YouTube também, @bodycash_THE. Logo, logo a gente vai estar no TikTok também, hein? Eita, Valeu. arrasou. Valeu, abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.